A graça e a paz, irmãos. Eu ia mandar os irmãos sentar, mas já estão sentados, então graças a Deus. Irmãos, antes de eu passar a mensagem para vocês que Deus já passou para mim, eu queria dar um aviso. Eu quero dar um aviso, né? Sábado agora, 1º de maio, nós vamos dar início ao trabalho da Secretaria de Casais. Nós vamos fazer o nosso primeiro culto do ano. A gente estava impedido de trabalhar em certo sentido, mas a gente já tinha feito reunião em casa. Na minha casa tem uma reunião com o departamento. Hoje vamos fazer outra quando terminar o culto. E sábado, dia 1º de maio, será o nosso primeiro culto em agradecimento ao Senhor pelas nossas vidas de casados, de namorados e de noivos. Porque quando a gente casa, não acaba o namoro não, viu? Continua. E também, eu peço permissão ao pastor Eudes, na sexta-feira, dia 30 de abril, eu e a Baixinha completamos 46 anos de casados. Com a mesma mulher. Eu sempre dizia isso quando eu dava palestra para casados, porque é uma surpresa hoje em dia a pessoa passar 50, 40 anos casada, né? E nós estamos aí e vamos também oferecer esse culto no sábado, além da reunião de casais. Nós vamos oferecer a Deus em agradecimento a Ele por tudo que Ele fez em nossas vidas, na minha e na minha esposa Fátima, e dos meus filhos que são bênção para mim. E que Deus continue nos abençoando e vamos para a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 28, verso 14. Obrigado, irmão. Gênesis 28, verso 14. Podem ficar sentados, eu quero só que vocês conservem a Bíblia aberta. A Bíblia mesmo, o celular não. A não ser que você não tenha a Bíblia, trouxe o celular no lugar da Bíblia. Eu prefiro mais o livro mesmo. Mas a preferência é sua. Se está com o celular, seja bem-vindo e que Deus lhe abençoe. Eu leio e vocês me acompanham. Gênesis 28, 14 diz assim: e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Oremos. Bondoso Pai, graças te damos por esse momento que estamos sendo usados pelo Teu Santo Espírito para ministrar a Tua palavra. Na qualidade de profeta, no ministério profético, te agradeço, Senhor, por me usar para trazer a Tua palavra, a Tua vontade ao meu coração e àqueles a quem o Espírito Santo direcionar. Te agradeço, Pai, porque esse privilégio eu não mereço, mas o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo e não podemos contestar a vontade do Senhor. Que o Senhor seja o eterno Senhor de nossas vidas e que ministre em nossos corações e em nossa vida aquilo que sair dos nossos lábios, para que possamos ser testemunhas da Tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que eu li é de um compromisso que Deus assumiu com Abraão. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão assistindo aquela novela da Record. Eu estou assistindo. Eu estou assistindo a novela da Record, Gênesis. Tem umas curiosidades, tem umas coisas boas. E serve também para aguçar a curiosidade de pessoas. Muitas pessoas perguntam se aquela passagem tem na Bíblia, se aquilo é verdade, se aquilo não é. Isso é bom para a gente trabalhar. Então, Gênesis começa praticamente o trabalho de Deus com a nação. Deus escolheu Adão e Eva, depois começou a trabalhar, porque na Bíblia a gente lê uma beleza, mas no passar do tempo a gente não consegue assimilar.
Até que Deus chegou até Abraão e assumiu um compromisso com Abraão. E essa promessa ele fez através de um chamado. Em ti serão benditos todos. Não é que Abraão ia viver milhões de anos, ia chegar na frente de todo mundo, levantar a mão e abençoar. Não, através da descendência de Abraão, seria abençoada toda a terra. Começou o chamado de Abraão. Abraão fez um pacto com Deus. Lá na frente, Deus chama outro homem chamado Moisés. Para que Moisés transformasse pessoas escravas em verdadeiros servos do Senhor. E Moisés tirou o povo do Egito, após 400 anos de sofrimento, tirou o povo do Egito e levou para a adoração a Deus e constituiu uma nação. E para isso, toda nação tem que ter uma constituição, uma carta magna. E Deus deu ao povo de Israel e ao mundo os 10 mandamentos, através de Moisés. Depois de Moisés, surgiu o grande Davi, o maior rei de Israel de todos os tempos, o homem segundo o coração de Deus. Mas, como todo homem tem seus defeitos, suas falhas, Deus tinha uma missão para o povo de Israel, mas não deixou Moisés cumpri-la, ou Davi cumpri-la, que era a construção do templo. Em vez de estar adorando ao Senhor dentro das tendas, o povo de Israel resolveu construir um templo, e isso coube a Salomão. Salomão construiu um templo de adoração ao Senhor. Gente, eu estava estudando um pouco sobre a construção do templo. Eu fiquei abismado com a quantidade de gente para construir o templo. Das 153.600 pessoas, tem na Bíblia, lá em 2 Crônicas. 153.600 pessoas. É gente para construir um Maracanã. Deus utilizou nessa obra. Moisés foi um homem muito importante na obra. Assumiu o compromisso de conduzir o povo no deserto. Grande e difícil obra. Um povo que era escravo, mas estava acostumado a ter comida, a levar pancada, mas ele já estava acostumado. Ter uma casa para morar, agora estava dentro do deserto, um sol escaldante, de noite uma temperatura baixíssima, de dia o sol, mas Deus estava lá com a mão estendida, com a nuvem, providenciando tudo, alimento, sombra, água, mas o povo sempre rejeitando a liderança que Deus constituiu. É preciso a gente entender uma coisa, que hoje, século 21, nos últimos 30 anos para cá, 40, 30 anos, nós evangélicos estamos esquecendo de uma coisa: toda autoridade emana de Deus, principalmente a autoridade eclesiástica. A gente vê muito pastor hoje sendo, às vezes, xingado, ridicularizado por pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas que trabalham para o adversário, e a gente vê uma crise muito grande, às vezes, na vida dessas pessoas, porque esquecem que a autoridade vem de Deus. Deus chamou Moisés para conduzir, e não tinha o que se discutir não, mas o povo insistia em perturbar a vida de Moisés, até que Deus chegou e disse para Moisés: olha, fala para o povo que a gente vai assumir um compromisso agora. Deus gosta de assumir o compromisso com a gente é que quebra os compromissos. Deus chegou para Moisés e disse em Êxodo 19, 5, 6: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, presta atenção a essa palavra que eu vou dizer agora, então sereis a minha propriedade peculiar. Deus está dizendo a Moisés para ele transmitir para o povo: se vocês andarem na minha linha, cumprir os mandamentos, se vir de acordo com as minhas vontades, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis presta atenção a essa segunda, reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que farás aos filhos de Israel:
Deus falou com Moisés e disse: agora transmita ao povo o compromisso que eu quero com eles. Se vocês me obedecerem, eu vou transformar vocês entre todas as nações como a minha nação particular. É minha e ninguém toca. Vocês serão um reino de sacerdotes e um povo santo, separado do povo mundano para fazer a obra do Senhor. Compromisso de Deus com Israel. Mas o povo continuou se afastando de Deus e fazendo aquilo que não cumpria, e tropeça aqui, cai ali, levanta, aparece um líder, aparece outro, até que chegou Davi, que arrumou a casa. Esqueceu de arrumar dele, mas arrumou de Deus. E Salomão, que surgiu depois de Davi, com o compromisso de construir o templo. Salomão transformou o povo de Israel no povo mais rico daquela época, mais respeitado, o homem de uma sabedoria incrível. Incrível. Ele tinha coisas na vida de Salomão, se você for ler toda a história de Salomão, que você vai ficar encantado. Mas o que eu quero trazer de Salomão para os irmãos é o que ele fez no templo. O livro de Crônica, ele detalha a história todinha do templo. É espantoso como um homem, simplesmente um homem, consegue fazer uma obra tão grandiosa como aquela, convocar tanta gente debaixo de um comando, para construir uma casa de barro e tijolo, para glorificar o nome de Deus. Considerado na época uma obra espetacular. Lá em Crônicas 7, de 1 a 13, de 1 a 3, a gente vai ver um compromisso que surge novamente. Salomão, quando terminou o templo, ele começou a orar. Mas se você for ver a oração dele em Crônica, é uma oração muito profunda, é uma oração que ela alcança uma enormidade. Eu não vou ler aqui, porque senão a gente vai demorar muito, a gente tem compromisso com o horário. Ele começou a orar, orou pelo povo, orou pelos estrangeiros, assumiu um compromisso com Deus, e foi um quebrantamento muito grande do povo. A alegria do povo era tão grande em ver aquele templo, aquela obra maravilhosa, onde o Senhor iria morar. Talvez eles pensassem que o Senhor fosse morar fisicamente. O Senhor fosse morar, fosse estar com ele, ouvindo as orações. O quebrantamento foi grande, o choro, a alegria. E em Crônicas, segundo Crônicas 7, de 1 a 3, nós vamos ler. E acabando Salomão de orar, a oração que eu falei que era extensa, desceu do céu fogo. Presta atenção nessa palavra também. Vá guardando as palavras que eu estou dizendo, presta atenção. Desceu o fogo do céu, na hora que ele terminou de orar no templo, e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Outra palavra para a gente guardar. A glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A alegria do povo era grande por ver o templo, mas agora a alegria se transformou numa coisa maior, porque eles sentiram a presença de Deus. O templo se encheu da presença de Deus. Fogo desceu do céu e eles ficaram impedidos de entrar no templo, porque a glória de Deus preencheu todo o espaço do templo. Agora, eu entendo que apesar desse povo, nossos irmãos israelitas, apesar deles serem tão teimosos, ter muitas vezes se desviado do caminho de Deus, eu entendo porque que aquele povo é tão abençoado. Porque se você olhar Israel é do tamanho de Sergipe. Já estão andando sem máscara. Israel é uma das maiores tecnologias em medicina do mundo. Aí você olha, como é que pode ser um povo que saiu no ano 70, foi expulso, foi espalhado pelo mundo inteiro, depois volta, depois da Guerra Mundial, volta para sua terra, segundo os antropólogos e especialistas, uma nação 300 anos fora de sua terra, ela perde sua identidade, seu idioma, sua crença e sua cultura.
Israel passou muito mais do que isso. E quando voltou, voltou com a mesma língua nativa, a mesma fé no mesmo Deus, a mesma confiança, e o país progrediu. Pastor Vimalgo, de saudosa memória, ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Eu lia muito o livro de pastor Vimalgo. Ele disse assim: você quer olhar o maior milagre da humanidade? Olhe para Israel. Aquele povo lá, tão perseguido, veja como ele é um povo vitorioso. Aí hoje eu posso dizer também, agora, nesse momento, em plena pandemia, você quer ver um segundo milagre de Deus? Olhe para a igreja. Nós somos um milagre de Deus. Haja quem houver, faça o que fizer para impedir a caminhada da igreja, não vai conseguir. A última vez que eu preguei aqui sobre esse assunto, que eu toquei no assunto de pandemia, foi lá no Alto do Mateus. E eu falei que nós temos um Deus que pode tudo, que eu não temia coronavírus, né? Eu me cuido. Eu me cuido. Não vou ser aqui hipócrita e dizer, não, eu ando sem máscara. Não, eu me cuido. A Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, que estavam pensando que ia fechar as portas da igreja e impedir a igreja de orar, piorou, meu irmãozinho, porque a igreja se espalhou. Era uma live aqui, era outro lá, era um irmão orando em casa, era um irmão orando no trabalho, era um irmão orando no quarto. Eu nunca vi tanta oração na minha vida na internet. Nada no mundo pode deter a igreja. A igreja pode deter qualquer coisa quando ela tem fé, ora, confia e jejuma. Aí ela se torna uma barreira para qualquer obstáculo na obra de Deus. Simplesmente porque Deus está conosco. Só isso. Salomão assumiu um compromisso com Deus. Deus chegou para ele à noite, falou com ele depois da oração, depois da descida da ação de Deus. Salomão teve um comunicado com Deus, e Deus disse assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, eu estou lendo 2 Crônicas 7, 12 e 18. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se vier peste entre o meu povo, e se o meu povo, presta atenção também a essa passagem, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, veja como Deus é minucioso. Ele está dando uma mensagem para Salomão com relação ao povo. Estou dizendo a você, mas você vai dizer ao povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, a minha promessa é essa, eu cuidarei deles. Eu estarei sempre ao lado dele. Agora você é um caso particular, vamos conversar nós dois. Aí Deus agora disse para Salomão, e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que eu te ordenar, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Gente, a gente tem um costume, como o evangelho no Brasil, ele está sendo muito simplista. Hoje em dia se fala muito, a televisão está dominando a mente dos crentes, se fala muito em bênção material, é vitória, vitória, vitória. Eu dou um conselho a vocês, quando chegar em casa, dá uma lidazinha em Atos 20. Atos 20, eu creio que a partir do versículo 18, dá uma olhadinha lá no ministério de Paulo. A gente está esquecendo que a igreja está numa terra que é uma terra do inimigo. A gente está batalhando no campo do inimigo. A gente está invadindo o quartel do inimigo para resgatar pessoas. Isso é batalha, gente. Isso é luta.
E é bênção ao mesmo tempo. A questão que eu estou levantando aqui é porque hoje o que vemos muito na mídia e em algumas redes de igrejas é a ênfase em cima dos bens materiais. E a ênfase da Bíblia é em cima dos bens espirituais. Paulo, maior pregador da Bíblia, o maior doutrinador, o maior plantador de igreja. Você precisa conhecer o ministério desse homem. A gente está deixando de falar essas coisas dentro da igreja, porque parece que choca as pessoas. Sofrer por Jesus é uma grande vitória. Agora, eu não vou dizer que a nossa vida é só de sofrimento e tristeza. Eu costumo dizer a meus alunos quando eu estou dando aula: vocês querem ver uma pessoa feliz? Olhe para mim. Eu me sinto muito feliz. Se Deus me levasse hoje, eu iria feliz. Por quê? Tudo que eu precisava e não podia ter, Deus me deu. Deus me deu muita coisa que eu nem imaginava ter, de bênçãos materiais e de bênçãos espirituais. Já tive experiência com Deus que eu fico assim, atônito, assim, pensando como é que aconteceu aquilo. Como é que eu, um simples mortal, um pecador, ouvi a palavra de Deus. Deus fala conosco. O nosso Deus é vivo. A gente está esquecendo desses detalhes. Nessa pandemia, o nosso Deus está no controle, não está fugindo nada do controle dele não, meu irmãozinho. Ah, mas pastor morreu, mas pastor fulano morreu, irmão. O que é que tem? A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Eles vão para um lugar glorioso. Agora, e o ímpio? Vai para onde? Deus cuida de mim. Deus cuida de você. E Deus cuidou de uma nação, até que Deus começou a traçar um novo plano. E começou a trabalhar num povo escolhido de maneira especial, para uma obra especial. E esse povo se chama igreja. Porque Israel foi chamado para atrair o povo para Israel. É um tipo de evangelismo diferente. E nós, igreja, fomos chamados para sair de dentro da igreja, eclésia, sair de dentro da igreja para pregar o evangelho lá fora, para conquistar a vida, para tirar almas do inferno, para salvar, para guerrear. Nós estamos numa constante luta espiritual e física. Mas por que o pastor Valdemar sempre gosta de dizer que é vencedor, que a igreja é vencedor? Gente, presta atenção no detalhe. Eu estou trazendo uma mensagem, depois eu vou mostrar a vocês qual a minha intenção. Presta atenção. Todo o povo de Israel foi montado o seu ministério, o seu trabalho em cima das profecias, em cima dos profetas. Deus falando com o profeta, eles trazendo mensagem, e o povo desobedecendo, matando o profeta, serrando o profeta. De repente as coisas mudam. Deus silencia por aproximadamente 400 anos e chega João Batista, pregando um batismo de arrependimento e apontando para um homem chamado Jesus, Yeshua, que já estava presente. Era um plano que Deus estava fazendo, que Ele arquitetou antes da fundação do mundo. A igreja agora entra em evidência. Presta atenção, porque nós somos vencedores. Porque nós não fomos criados por homens. Não foi um papa, não foi um líder espiritual de qualquer espécie, não foi um profeta que criou a igreja cristã, a igreja evangélica. Foi o próprio Deus. Está lá em Mateus 16, 18. Após aquela bela frase de Pedro, aí Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está falando aqui? É Deus. O próprio Deus desceu do céu, assumiu a forma humana, para doutrinar o seu povo, criar sua igreja, ensinar com seus próprios lábios qual o caminho que o homem deve seguir. Portanto, não há desculpa do homem. Ah, mas quem disse isso foi Moisés. Quem disse isso foi... Não, quem está dizendo agora é Deus. A igreja foi fundada por Deus. O próprio Deus, assumindo a forma humana, criou a sua igreja, que é considerada a noiva de Cristo, o corpo de Cristo.
Jesus Cristo, quando ele estava, se eu conseguir abrir com a mão, se não conseguir eu bebo mais tarde. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele ministrou todo tipo de mensagem a todo tipo de pessoas. Ele não ofendeu religião de ninguém, ele não discriminou ninguém, pobre, rico, cobrador de impostos, leprosos, prostituta, ele pregava em todo canto. E quando ele estava para subir ao céu depois da sua ressurreição, ele chegou para os apóstolos e disse: olha, vão para Jerusalém, não se afaste de lá. Obrigado, Carlos. Que descerá sobre vós o Espírito, e vocês terão poder, e serão minhas testemunhas. E Jesus foi, assunto ao céu, foi embora. Foi embora entre aspas, né? Não vou fazer como um grande escritor que disse assim: se o Espírito Santo for retirado no arrebatamento para a igreja, não vai ter mais pregação, porque só se prega com o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo não pode ser retirado de canto nenhum. É como a gente canta um hino que é simbólico na igreja congregacional. Senhor, é um de despedida que a gente canta, que tem nos Salmos e hino. A gente não está se despedindo de Deus, porque a gente não pode se despedir de Deus, nem Deus se despedir da gente, nem depois da morte. É só uma letra. A gente não pode dizer, e o Espírito Santo foi retirado da terra. Não, ele é presente, ele é onipresente. Jesus Cristo é onipresente. Deus é onipresente, então não tem como a gente se afastar dele. Jesus Cristo foi ao céu, o Espírito Santo ficou de ser enviado pelo próprio Jesus. E quando eles chegaram lá, no local, numa sala grande que eles se encontravam, um pouco receoso, porque Cristo tinha sido crucificado, eles estavam lá mais animados, porque Jesus tinha aparecido. Aí acontece um fenômeno que eu quero que os irmãos prestem atenção. Quando eu disse lá atrás, quando eu li sobre o templo de Salomão, que desceu fogo, se lembram? Desceu fogo dentro da sala e a presença do Senhor invadiu o templo. Veja agora o que aconteceu com a igreja. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que, não é de fogo, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja as coisas como acontecem. Lá na época de Salomão, a glória de Deus desceu no templo, desceu o fogo do céu, mas foi um ato diferente. Presta atenção que o ato da igreja é muito poderoso. Tudo para a igreja é em maior grau, até os pecados. Jesus Cristo, quando estava falando de adultério, que perguntaram a ele, o adultério no judaísmo era pegar no flagrante adultério. Jesus Cristo disse: aquele que pensar já está adulterando. Ele já botou as coisas para a igreja num grau de dificuldade maior, porque ele também, Deus, fez para a igreja coisas muito superiores do que fez com o povo judeu. O Espírito Santo desceu aqui, mas não foi só uma labareda de fogo, como muita gente diz. O Espírito Santo desceu ali para transformar vidas. E aqueles apóstolos tiveram suas vidas transformadas e saíram para transformar vidas. Não saíram para ser estrela, saíram para dar vida para o Cristo e para conquistar vida para Deus, porque o Espírito Santo transformou aqueles homens medrosos em grandes homens de Deus, a serviço de Deus e para Deus. Aí está a diferença da igreja para qualquer nação. A igreja é uma nação composta de judeu e de gentio. É uma nação especial criada por Deus. Como diz Mato Nascimento no seu hino: vou morar no céu, sim, no céu de luz, onde habita o meu amado Jesus. Só nós temos essa promessa. Então no dia de Pentecostes foi isso.
Foi uma transparência, vamos dizer assim, do que houve lá no templo. Só que o templo de lá era material, foi derrubado, foi destruído. E esse templo, ninguém destrói. Esse templo é a morada do Espírito Santo. Por isso que eu sou contra esse negócio de dizer, vamos guardar o sábado, vamos guardar o domingo. Não, o domingo nós estamos aqui para nos confraternizar e juntos oferecemos um culto de adoração a Deus. Não é pecado se eu não vir numa igreja no domingo, não é pecado, não. Por quê? Porque nós temos guardado de segunda a segunda. Porque nós não somos mais daqueles tipos de devotos que só é santo sem igreja. Não, nós somos santos porque somos separados e porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós temos que lembrar disso. Agora, tem uma passagem em Pedro que eu já preguei aqui uma vez, eu acho que há uns 3 anos atrás. Já preguei só sobre esse versículo, que eu quero ler para os irmãos. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim: mas vós sois, isso Pedro falando para a igreja, para nós, para mim, para você. Mas vós sois a geração eleita. Nós somos eleitos, não foi uma urna eletrônica que elegeu a gente, não. Foi o Deus Criador do universo que nos elegeu antes da fundação do mundo. Nos escolheu a dedo. Sacerdote real. Eu sou sacerdote do reino de Deus. Eu sou embaixador, como Paulo diz. Eu estou aqui na terra para pregar as benesses do meu reino. Não estou aqui para fazer outra coisa, não. Nação santa, o povo adquirido. Tudo isso é o que Pedro está dentro da gente. Vocês já pensaram como isso é bonito? Se você começar a ler isso aqui, você vai dizer assim: eu sou isso aqui? Eu? Você é isso aqui que Pedro está dizendo. Se não é, tem que ser. Se não for, é porque você não é evangélico, não é crente. Eu não digo nem evangélico, você não é cristão. Isso aqui é para cristão. Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Gente, Deus nos escolheu. Bote isso no seu coração. Você é uma pessoa especial. Deus escolheu entre milhões de vidas que podia ser gerado entre seu pai e sua mãe. Deus escolheu você a dedo. E o seu grau de responsabilidade diante de Deus é muito grande. Sabe por quê? Porque Deus deu a você tudo que Ele tinha do melhor. E Ele exige de você o melhor, como Ele exigiu de Caim. Você já imaginou? Deus podia dizer assim: olha, deixa Pedro morrer na cruz. Deixa João, o apóstolo do amor, morrer na cruz. O próprio Deus assumiu nossos pecados, desceu à cruz, se entregou, morreu, sofreu, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a saída dessa miséria de vida que o mundo vive hoje, que cada vez piora. Pessoas que têm mais de 60 anos, sabem o que eu estou dizendo, que acompanhou 2 gerações, sabe que o mundo está piorando a cada dia mais. A cada dia mais o mundo piora. É por isso que a maioria dos pastores estão dizendo aí, está muito breve, é muito próximo a volta do Senhor. E está mesmo, gente. Está muito próximo a volta do Senhor. Não é por causa da pandemia, não. Não vamos inventar por causa do coronavírus, Deus está próximo de vir, não. É porque a desgraça no mundo está grande. A falta de amor, a matança, o crime, a prostituição, o vício, está tomando conta do mundo. Quando aparece um sujeito honesto, é destaque na televisão. O cara foi honesto, agora é bom. Por quê? Porque é um fenômeno o cara ser honesto hoje em dia. Deus está próximo. Ah, pastor, mas essa pandemia é muito grande, o mundo está globalizado. Na época da peste negra, o cara para sair da Europa para aqui levava 1 mês, 2 meses para chegar. Hoje o mundo está tão globalizado, as coisas andam tão rápidas, por isso que a pandemia chegou rápido ao Brasil, que você pode tomar o café da manhã no Brasil, almoçar na França e jantar nos Estados Unidos num dia só. Você pode fazer isso, porque a comunicação
e a viagem hoje é rápida. O homem passou 5.000 anos com o maior transporte que ele tinha, era o cavalo. Em 100 anos, o homem criou o carro, o avião supersônico e foi à Lua. O mundo está acelerado. E Jesus Cristo está chegando. Continuando. Final. Eu preguei essa mensagem. Eu estava preparando uma mensagem, conversei até com minha esposa, era do livro de Atos. Depois, eu tinha pensado nessa mensagem há um mês atrás. Aí me veio de novo à mente. Fazer uma comparação entre esses dois povos, que Deus juntou e fez só um. Deus pegou o gentio e o judeu, chamou os dois no seu conselho celestial e disse: nação gentil, nação judaica, eu vou juntar vocês, a quem crê no meu filho, e vou fazer a minha nação escolhida. Povo santo, um povo de sacerdote, um povo que crê em mim, um povo que apesar de nunca ter me visto, confia. Um povo de fé. E Deus criou a igreja. Israel, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Bendita em quê? Com quem? Através de Jesus Cristo, que viria no futuro. A gente nunca parar para pensar que a desgraça só não está maior, porque o Espírito Santo ainda está trabalhando aqui no planeta Terra, através da igreja. Segundo, Israel também foi chamado de propriedade peculiar, um reino sacerdotal e povo santo. Israel, quando teve a entrega do templo, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa. Veja que são fenômenos parecidos. Igreja, Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus escolheu Abraão para criar uma nação. Os profetas disseram o caminho que eles deveriam seguir. Deus desceu do céu, criou um povo e veio ensinar pessoalmente o caminho a cada um de nós. Dia de Pentecostes, todo mundo fala desse dia de Pentecostes. Foi batizado com fogo, foi esse. Dia de Pentecostes não é só isso não, gente. É uma mudança radical na vida dos discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. É a maior bênção que a humanidade recebeu. Começou ali no dia de Pentecostes, sem comparar com o sacrifício de Cristo. Estou falando a igreja. A igreja começou a ser o que ela é hoje, essa potência espiritual no dia de Pentecostes. Porque a igreja sem o Espírito Santo, ela não é nada. Terceiro, Pedro, um velho, considerado na cultura judaica. Os velhos eram as pessoas sábias. Hoje em dia, velho só serve para asilo e para sentar numa cadeira e ficar assistindo televisão, porque nem no celular sabe mexer. É o que dizem da gente. Mas nos países orientais ainda existe esse respeito aos velhos. Pedro, já velho, coloca na carta que ele escreveu esta frase para incentivar a igreja e para colocar a igreja no lugar que ela é realmente, que hoje estão tirando também. Eu já vi sermões na televisão que eu digo assim: eu vou preferir assistir a luta de Muhammad Ali do que assistir certos sermões que tem por aí. Hoje eu assisti um que mexeu muito comigo. Hoje eu escutei um, era mais ou menos 2 horas da tarde, 1 hora, quando eu assisti um antigo, de 2015 ainda, sermão de um pai, não vou dizer o nome aqui, mas eu não sou assim muito de assistir pregações dele. Uma que a minha vida é muito corrida, mas o que ele pregou ali mexeu muito comigo. Estava eu e minha esposa ouvindo, assistindo. Eu vou dizer o nome, Hernandes Dias Lopes. Ele tem uma mensagem que eu assisti dele de 2015 que me deixou um pouco assim chateado. Não com ele, chateado comigo mesmo. Que eu me comparei com o que ele estava dizendo na Bíblia. E eu fiquei pensando: coitado de mim. Deus me ama mesmo, porque eu não presto não. Será que a gente já fez uma radiografia nossa?
Será que eu mereço tanta coisa que Deus me deu? Mas Deus te dá por amor. Deus te ama. Se depender de Deus, Ele vai te carregar no colo. Ele vai te abraçar. Ele vai te conduzir, porque Ele te ama. Ele sacrificou o seu próprio filho por você. Ele criou uma igreja e mostrou o caminho. Por isso que os apóstolos são chamados de apóstolos do caminho também. Para que você não se perdesse. Agora, para que Deus criou esse tudinho? Para que Deus fez tanta coisa para a gente que Paulo chega ao ponto de dizer assim: eu não tenho preocupação com minha vida, eu sei que em cada cidade que eu vou, eu sei o que me espera. Sofrimento, tribulação, perseguições, eu sei o que me espera, mas eu vou, porque não tenho a minha vida como preciosa, eu tenho como precioso o ministério que Deus me deu. Agora, por que essa consciência dos apóstolos hoje não encarna dentro da igreja? Porque a igreja está esquecendo da nossa finalidade e de quem está morando dentro de nós. Deus fez tudo isso para a gente cumprir uma obra aqui na terra. E está aqui, ó, no final do livro da mensagem. Nós somos sacerdotes, nação escolhida, povo santo. Para quê? Anunciamos, vamos anunciar, vamos pregar, vamos falar, vamos cantar, vamos para a rádio, para a televisão, para a rua, para a praça, anunciar as virtudes daqueles que nos chamou. Eu estou mudando aqui as pessoas, que nos chamou das trevas para a luz. Deus tirou você das trevas, não foi para você vir para a igreja ouvir a pregação de pastor Sérgio, de pastor Eudes, de pastor... Agora deu um branco. Pastor Walter. Não, Deus chama você para servir a Ele. O pastor é o sacerdote de Deus que vai lhe conduzir dentro das Escrituras. Mas a sua função, independente do pastor, é pregar o Evangelho. Porque você é uma nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdote. Já olhou o ministério de Jesus? Já olhou o ministério de Paulo? Jesus pregava em feira, em beira de rio, dentro do templo, na rua. E as maiores pregações de Jesus, vai ler a Bíblia que você vai descobrir, as maiores pregações de Jesus não foi dentro de sinagoga não, foi no tete a tete. A maior pregação de Jesus individual para mim foi a samaritana, que era uma mulher que já vinha no quinto marido, ou seja, para os judeus ela era uma prostituta. E Jesus Cristo fez uma afirmação a ela que não fez a ninguém. Quando ela disse: eu sei que o Messias adivina e nos ensina tudo. Jesus Cristo disse: eu sou, eu que falo contigo. Vai olhar na Bíblia se ele se identificou com algum gentil ou alguma pessoa lá como Messias. Ele abertamente disse à prostituta: eu sou o Messias que falo contigo. A quem primeiro Jesus Cristo apareceu? A uma mulher a qual ele expulsou vários demônios. Nunca diga que Madalena era prostituta, porque a Bíblia nunca disse isso. Mas tinha demônio, que demônio era, eu não sei. Nós somos pessoas especiais, Deus nos fez especiais. Levante a cabeça, irmão, você é um guerreiro. Você não veio aqui para chorar, para ter medo da morte, ter medo do sofrimento. Para encerrar, eu vou te dizer só uma coisa. Em 1991, eu fui demitido da toalha. Eu tinha um salário equivalente hoje a mais ou menos 6 mil reais. Eu fui demitido da toalha e de lá para cá não arranjei emprego em canto nenhum. Desde 1991. Eu sou um professor contratado da prefeitura, ou seja, prestador de serviço. Mas eu comecei a trilhar o caminho de Deus, fui para seminário. Sou hoje um pastor da Aliança. Sou um pastor dessa igreja, assim, um pastor auxiliar, convidado. Sou um membro do reino de Deus. E eu vou dizer uma coisa. Desde 1991, que eu sou tão abençoado por Deus, que eu não tive emprego, mas nunca me faltou nada. Passei por tribulações, passei. Está ali, a baixinha Cristiana ali, que sabe disso. Foram levar lá na minha casa uma vez, ela, Manuel, Abílio lá da igreja central, uma feira para mim, porque eu estava numa pindaíba tão grande que nem dinheiro para a feira eu tinha, desempregado. Minha casa caiu o teto, a água estava dentro de casa acabando com tudo. Um irmão lá do seminário trouxe um plástico enorme.
o irmão que trabalhava na Varig não, na VASP, cobriu minha casa com plástico, porque a água estava descendo dentro e eu não tinha dinheiro para retelhar minha casa. Mas eu não afastei os pés do Senhor, não. Antes disso eu tinha uma pizzaria que tinha música ao vivo. Entrava tanto dinheiro e a gente não guardava nada, a gente dizia que era no saco furado. Eu tinha abandonado a igreja. Até que um dia, em 1994, quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou um jogo com um gol de branco de falta, eu fiz um pacto com o Senhor, eu e a baixinha. A partir de hoje, a gente não vende uma bebida nessa lanchonete e nem vende um cigarro. Acabamos com tudo. E o povo era chegando dizendo que a gente ia falir, que a gente ia passar fome. Eu passo, mas passo com Jesus. E voltei para a igreja. E Deus não tem falhado comigo até hoje. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele transformou minha vida. Eu sei que Ele transformou a vida da minha esposa e dos meus filhos. Eu já disse aqui uma coisa, eu vou terminar agora dizendo ela, que alguns irmãos ficaram até meio assim. Eu sei que eu sou pai de santo. A gente usa esse nome, pai de santo, para outra coisa. Mas eu sou um pai de santo, porque meus filhos são evangélicos também, eles são santos, separados do mundo para Deus. E eu sou uma pessoa feliz. Tanto faz pregar para mim, para 5.000 pessoas, como pregar para 2 pessoas. Os maiores encontros que eu tive com Jesus foi quando eu era da Juvep, pastor Eudes foi professor de lá, quando a gente ia para o interior pregar o evangelho. Era muito bom. Irmão, abra seus olhos, abra seu coração. Você é uma pessoa especial. Você está aqui para uma obra especial. Vamos orar. A igreja fica de pé, por favor. Antes de orar, diga assim para você mesmo: eu sou uma pessoa especial. Pode dizer, isso não é vergonha não, diga: eu sou uma pessoa especial. Porque o Deus Criador do universo me escolheu. E nesse momento, eu vou fechar os olhos, orar e agradecer a Ele. Faça a sua oração individual, baixe sua cabeça e ore agradecendo a Deus, que eu faço a minha sem o microfone.